naquele momento que até meu pai contou, né, a respeito quando a gente teve que dormir ali no fundo do mercado, porque a gente tinha que vender a nossa casa para pagar as contas num momento muito difícil, mas de muita união, cara, que eu acho que isso é o mais importante na nossa vida, né? Sempre acreditando que terá dias melhores. Meu pai, no momento que eu conseguir assinar meu primeiro contrato, eu vou te dar uma casa, vou dar uma casa para vocês. A gente vai fechar a mercearia porque em muitos momentos isso aí nos dava muitos gastos, né? E a gente tinha que tirar dinheiro muitas vezes do que a gente vai comer, tirar dinheiro das nossas economias para colocar dentro do mercado. Aí quando eu cheguei lá, tava a família toda reunida, um monte de amigos, meus avós, meus tios. E esse meu amigo, ele conseguiu, cara, umas camisas do Flamengo, porque tem um cara colecionador lá na minha cidade, flamenguista roxo, e ele conseguiu várias camisas, e aí todo mundo colocou a camisa, aí já colocaram o hino do Flamengo, e aí foi uma alegria imensa, cara. Na hora que eu cheguei, todo mundo cantando o hino, todo mundo comemorando, todo mundo feliz, e sem dúvida isso aí foi uma alegria muito grande, uma sensação única, né? Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Elio Traschini, repórter do All Sport. Estou aqui hoje com o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, seleção brasileira. Rodrigo, obrigado pela presença. Eu queria já que você comentasse com a gente um pouquinho do começo seu no futebol, lá no interior ainda, lá em Dracena. Como é que você começou a se interessar por futebol? Foi na rua? Como é que foi? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, prazer falar com você. Então, eu sempre tive um sonho, né, cara? Eu acredito que eu nasci já com esse desejo em ser jogador de futebol. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre me deu muito apoio, junto com a minha mãe, sempre me acompanhou e sempre me levou para todos os lugares para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. E eu comecei com 7 anos na escolinha em Dracena mesmo. Era muito mais, 7 anos de idade, você joga muito pelo prazer ali, né? Por você se sentir feliz, em se divertir dentro de campo. Mas dentro de mim sempre teve uma vontade de querer ser mais do que isso, né? De querer ser um jogador, ser reconhecido, realizar o sonho da minha família, dar uma vida melhor para meus pais, que eu acho que isso aí é o sonho de todo garoto que tem esse sonho, esse desejo de jogar futebol. E quando eu tinha 11 para 12 anos, teve uma peneira em Dracena mesmo, e eu acabei sendo indicado pelos meus professores, eu e mais 4 meninos, para ser observado pelo São Paulo. E nesse momento eles gostaram, e aí eles chamaram a gente para a gente fazer testes. E nesse momento era ali embaixo da arquibancada do Morumbi. A gente fazia ali no clube social, né, do Morumbi, a gente fazia os testes ali. Você ficava uma semana, você treinava segunda, quarta e sexta, e na sexta-feira eles davam a resposta sobre como que foi, se você passou ou não. E eu fiz isso por um bom tempo, fiquei sempre tendo esse acompanhamento, até que com um pouco mais de 12 anos, eu tinha ali, eu tava para fazer, eu não me lembro mais ou menos a idade, só sei que foi em 2006, no meio de 2006, em julho, 1º de agosto de 2006, quando eles ligaram para o meu pai falando que eu ia alojar. E aí começou a minha trajetória. Você falou que você fez isso por bastante tempo lá debaixo da arquibancada. Não foi só uma semana que você ficou lá? E então, no primeiro momento você fica uma semana, você fica alojado, fazendo os testes. Naquele momento a gente só treinava segunda, quarta e sexta. E eu lembro até um fato curioso, que no meu primeiro teste, eu treinei na segunda-feira, e por sorte, a minha mãe, ela era professora, e naquele momento ela tinha sido transferida para Itapevi. Itapevi ficava perto de Cotia.
E naquele momento, eu, por mais que eu estava no Morumbi, né, então ficava muito próximo ali, né? Ficava, eu acho que 40, 50 minutos do Morumbi. E a minha mãe, na quarta-feira minha chuteira rasgou. E eu fiquei desesperado porque não conhecia ninguém, né? Só conhecia os meninos que tinham ido comigo. Mas fiquei desesperado porque eu não ia conseguir treinar na quarta-feira e esse treino era muito importante, né? Porque cada treino ali era como se fosse a oportunidade da nossa vida, e era, né, naquele momento. Então, eu liguei para ela desesperada e aí a minha mãe falou: Não, fica tranquila que eu vou dar um jeito, eu vou ver se eu consigo achar uma chuteira. E naquele momento ela foi, comprou uma chuteira lá, pagou em 1000 vezes no cartão. E chegou e viajou, fez todo esse percurso e ali em São Paulo, um trânsito, né, tremendo, e ela conseguiu chegar antes do meu treino na quarta-feira, na verdade, na terça-feira à noite ali, ela chegou com a chuteira, e ali foi um momento marcante para mim, né, porque você vê todo o esforço, aquele amor que uma mãe e um pai têm pelo filho, né, de ver que é o sonho da vida dele, é o maior objetivo que ele quer seguir, que é ser um atleta profissional, que quer começar a construir a sua história. E passava muito por aqueles dias, né? Porque eu teria que treinar na quarta e na sexta para depois ter uma resposta se eu tinha passado ou não. E graças a Deus deu tudo certo, eu passei. E aí eu sempre fui tendo acompanhamento. Aí depois, tipo, 3, 4 meses eles ligavam, falavam: Ó, o Rodrigo tem que retornar, ficar mais uma semana. Aí era o mesmo processo. Eu treinava segunda, quarta e sexta. Aí ele foi aprovado. Aí passava alguns meses e eu fiz isso por 4 vezes, até que eu alojei. Legal. E aí, esse intervalo demorou quanto, Rodrigo? A primeira vez que você foi para lá fazer essa trinca aí de treinos, esses testes, até a última vez que finalmente você foi alojado lá? Olha, eu saí mais ou menos de 11 para 12 anos da minha casa para fazer esses testes. E eu fiquei ali mais ou menos um ano fazendo esse processo de ir, ficar uma semana e voltar. Até que em 2006, dia 31, na verdade, não, dia 1º de agosto de 2006, foi quando eles chamaram 5 atletas 9'3", que era a minha idade, que é a minha idade, para alojar. Eles selecionaram os melhores 5 jogadores da categoria 1993 e aí eu fui alojar. Mas naquele momento aconteceu até um fato bem bacana de se contar, porque eu não tinha, eles já tinham escolhido 4 meninos e o quinto seria eu, mas tinha um limite de alojados, e não tinha mais espaço. E isso foi passado para mim. E eles falaram que eles não iam conseguir me alojar naquele momento e tal. E foi um momento que eu fiquei muito triste, né? Porque era o meu sonho, e eu sabia que seria uma oportunidade muito grande, porque eu me tornaria um jogador do São Paulo, né? Antes eu estava fazendo um acompanhamento, mas no último momento eles me ligaram falando que não tinha espaço. E é tão curioso que nessa semana eu acabei indo fazer um jogo numa cidade próxima. Um pessoal dessa cidade me chamou para jogar no time deles e eu fui, e o jogo era contra o Santos. E eu joguei muito contra o Santos e eles pediram para que eu pudesse ir até a Vila porque eles queriam conversar comigo e tal. Eles tinham muito interesse que eu fosse jogador do Santos. E naquele momento eu liguei, meu pai ligou pro diretor da base, que naquela época era o Geraldo, falando que tinha acontecido isso, agradecendo agradecendo todo o período que o Rodrigo passou lá e tal.
E aí, nesse momento, ele pegou e falou assim, não, 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 eu vou dar um jeito aqui, eu vou arrumar um espaço para ele e tal, e aí eu acabei indo para São Paulo. Legal, eu ia te perguntar exatamente isso. O que que você fazia nesse intervalo de um ano que você estava sendo acompanhado pelo São Paulo, mas imagino que a ansiedade já era gigantesca, né? Por estar sendo acompanhado. Como é que foi esse período? O que que você fazia lá na sua cidade, esperando o São Paulo finalmente te chamar para você ir de vez? Eu sempre tive ali o meu professor, né, que da minha categoria, e eu procurava disputar todos os campeonatos ali, porque naquele momento, né, cara, a gente novo, a gente só pensa em desfrutar, né, em desfrutar mesmo é, daquele momento, sem responsabilidade, se divertir mesmo. Por mais que desde cedo você acaba tendo uma competitividade que isso aí nasce dentro de você, né? E eu sempre fui um cara muito competitivo. Sempre um cara que nas derrotas me desesperava, chorava pra caramba. Mas isso aí sempre foi algo que me alimentou e que me deixou ainda mais forte, né? Então eu procurava aproveitar esse momento sabendo que quando eu me tornasse um jogador do São Paulo naquele momento, eu sabia que a responsabilidade seria muito maior, porque a cada momento eu ia ter que provar que eu merecia estar lá, porque eram muitos meninos de vários lugares do mundo, então você tinha que provar a cada dia que você merecia estar ali. E eu acho que isso aí foi um aprendizado muito grande para mim, cara. Saí com 12 anos da minha casa, um menino somente em busca do seu sonho, somente em busca de realizar, além do seu sonho, o sonho da sua família, em poder dar uma vida melhor para sua família. Então, acredito que isso aí foi muito importante para mim. Claro que é triste você deixar toda a sua infância de lado, a sua família, as pessoas que você gosta, mas como cidadão e como uma pessoa que precisava disso para se desenvolver, né? Tanto pessoal como profissional, foi importantíssimo para mim. Eu sei que você valoriza muito, não que a maioria dos jogadores não valoriza, mas acho que você valoriza ainda mais a sua família, né? E eu vi uma entrevista do seu pai falando que na sua infância vocês tinham lá uma vendinha para que era o sustento da família, mas que era sempre muito complicado. Vocês chegaram até a dormir no estoque ali, né? Como é que foi isso daí? Como é que vocês passaram por isso e você conseguindo sair para ser jogador? Então, a minha infância foi de muito amor, de muito carinho, graças a Deus nunca faltou nada. Isso é uma coisa que meus pais sempre fizeram o máximo para dar de tudo para mim e para o meu irmão, mas com muitas dificuldades. Meu pai tinha uma mercearia que ele herdou do meu falecido avô, e ele ficou com todas as dívidas, com todas as complicações que acontecem numa mercearia de uma cidade com 40 mil habitantes, normal. O lucro é muito baixo e as dívidas é muito alta, né? Então, você tem que ralar muito, mas eu sempre fui uma pessoa que tentei sempre estar próximo, sabe? Acompanhando, ajudando meu pai, principalmente, porque minha mãe sempre estava dando aula, às vezes para fora, mas eu sempre tive ali uma parceria com meu pai muito grande, porque eu também queria entender e sentir tudo ali o que ele estava vivendo, né? Então, por isso eu acho que isso aí me fortaleceu muito, porque isso foi algo que me abriu os olhos para a realidade da minha vida, a realidade da vida da minha família, e isso me fortaleceu para que eu pudesse ir em busca de coisas melhores. Então, agora sempre agradecendo muito a Deus porque me deu pessoas pais, né? Meus pais que são uma referência para mim, pessoas que sempre me deu o melhor, sempre fez o possível e o impossível para nos criar e nos dar o pão de cada dia da melhor forma, tanto para mim como para o meu irmão. Agora, sabendo que naquele momento que até meu pai contou, né? A respeito quando a gente teve que dormir ali no fundo do mercado,
porque a gente tinha que vender a nossa casa para pagar as contas num momento muito difícil, mas de muita união, cara, que eu acho que isso aí é o mais importante na nossa vida, né? Sempre acreditando que terá dias melhores, e eu acho que isso aí foi algo sempre que meus pais me passaram, essa confiança que com o trabalho, com você respeitando o próximo, você sendo justo, você vai alcançar seus objetivos, tanto profissional como pessoal. E eu acho que isso aí é o que eu mais levo na minha vida, pode ter certeza. Rodrigo, qual foi a primeira coisa que você conseguiu fazer pela sua família e quando foi isso? A primeira coisa foi comprar uma casa para meus pais. Foi no meu primeiro contrato, quando eu tinha de 15 para 16 anos. Eu assinei meu contrato e naquele momento eu tive que ser emancipado, né, para assinar o contrato profissional, porque naquele momento a gente só podia assinar com 18 anos. E meu primeiro dinheiro que eu recebi, que foi uma luva, eu fui e comprei uma casa para meus pais. Esse foi a minha fala, né? Quando eu saí de casa, com 12 anos, eu falei para meu pai e para minha mãe, eu falei, eu vou realizar meu sonho, o sonho de vocês, e pode ter certeza que o meu primeiro contrato eu vou pegar o dinheiro e vou comprar uma casa para vocês. E graças a Deus eu consegui. Hoje o seu pai ainda tem a mercearia ou não tem mais? Não, a gente tem o barracão, né, que ficou, a gente até aluga, mas a mercearia em si a gente não tem mais. A partir daquele momento que eu consegui me firmar, que eu consegui dar uma casa para meus pais, e isso foi uma coisa que eu falei para eles também, né? Falei, pai, no momento que eu conseguir assinar meu primeiro contrato, eu vou te dar uma casa, vou dar uma casa para vocês, a gente vai fechar a mercearia, porque em muitos momentos isso aí nos dava muitos gastos, né? E a gente tinha que tirar dinheiro muitas vezes do que a gente vai comer, tirar dinheiro das nossas economias para colocar dentro do mercado, da mercearia. E aí acabava nos deixando com mais dívidas, né? Então isso aí foi uma promessa que eu fiz para meu pai e graças a Deus eu cumpri. Rodrigo, você nunca escondeu na sua época de São Paulo que você é São Paulino ou era São Paulino? Quando a gente começa nessa carreira, as coisas acabam ficando um pouco para trás, né? Nessa época que chegou uma oferta do Santos, que o São Paulo não tinha espaço para você, pesou para você sair, não ir para o São Paulo, como você estava aguardando já há um ano para ir para o São Paulo, ou você estava de bem que iria para o Santos e não teria problema? Olha, claro que, como você disse, quando você entra no futebol e você vivencia tudo isso, você acaba deixando um pouco de lado, né, essa questão de torcida, porque a gente sabe que o futebol, ele nos, como eu posso dizer, cara, eles nos consome de uma forma que muitas vezes não é só a alegria, não é só a paixão, não é só o amor. A gente sabe que é o nosso trabalho, é o nosso pão de cada dia e é uma cobrança muitas vezes mais alta do que você às vezes pode controlar, né? Mas naquele momento, sem dúvidas, cara, eu tinha um sonho, porque era o sonho da minha família. Minha família toda sempre foi São Paulina, então eu cresci com esse desejo e naquele momento foi algo que pesou muito, né? Mas claro que o meu objetivo e o meu sonho sempre foi ser um atleta profissional. Se caso não desse certo de eu ir para o São Paulo, eu iria para o Santos com o maior orgulho do mundo, porque o meu sonho era esse. Meu sonho era ser um atleta profissional e nada ia me parar, porque eu acho que quando a gente acredita, né, e a gente tem um foco, a gente indo em busca com trabalho, com dedicação, a gente consegue alcançar nossos objetivos. Rodrigo, e até por ser São Paulino, quando você chega no São Paulo e começa a sua carreira, começa a subir, começa a jogar, você sofre uma perseguição grande da torcida, principalmente nas derrotas, que sempre apontavam você como um dos responsáveis. Essa perseguição machuca você mais por ser São Paulino também? Cara, claro que quando você é novo, isso aí acaba te machucando mais, né? Porque você vivenciou muito, muito poucas coisas, né, no futebol. Então,
você acaba carregando um fardo que é muito grande. Mas, como eu sempre digo, tudo que eu passei no São Paulo, isso me calejou muito, cara. Me fortaleceu como atleta. Eu acredito que tudo que eu vivenciei ali, e não foram só coisas ruins, e eu sempre falo isso, eu sempre procuro pontuar essas coisas, cara. Eu tive muitos momentos bons em São Paulo, em níveis de atuações. É claro que não veio as conquistas, e eu acho que é as conquistas que marcam, mas em muitos momentos eu dei a minha cara porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara de assumir as responsabilidades, e em muitos momentos me sentia responsável, mas também sabia que teria que ser compartilhada as responsabilidades. Agora, não me arrependo de nada na minha vida, cara. Tive, como eu disse, tive momentos que sem dúvida ficará marcado na minha vida, tanto positivo como negativo, que me fortaleceu como homem, como atleta, e sem dúvidas isso aí para mim é o que mais importa. Você sempre foi um cara muito bem visto pelo mercado do futebol, pelos torcedores de outros clubes que viam em você um zagueiro de muito potencial, né? Mas não era a mesma coisa internamente, né? Os torcedores do São Paulo, a gente já falou que te criticavam. Por que acontece isso de um jogador que tem muito potencial não ser tão valorizado, e não é só o seu caso, não ser tão valorizado pela própria torcida e ser muito valorizado fora? Olha, eu acho que a questão de você sair da base, cara, isso aí é uma pressão muito grande. E eu vejo no futebol brasileiro, a gente tem muito dessa, dessa, não digo perseguição, cara, mas é uma responsabilidade que colocam muito em cima do garoto, né? Por isso que a gente vê poucos clubes conseguem formar jogadores que eles consigam construir uma carreira tão vitoriosa no seu clube, claro, com cobrança, que isso aí é normal do futebol, mas sem chegar num momento de desgaste, né? Se a gente for ver, a maioria dos garotos que sobe na tua equipe acaba terminando com isso, né? Com um desgaste, com algo que acaba às vezes não acontecendo, que é os títulos, e a cobrança vem em cima sempre desse menino da base. Mas, cara, é difícil até a gente falar, porque eu acho que com cada atleta tem as suas cobranças, mas acredito que a minha posição de ser um jogador defensivo, eu acho que isso aí te traz uma cobrança ainda maior, né? Por que eu digo isso? Porque é uma posição de risco, né, cara? É um detalhe. E aí, às vezes, eu até brinco, eu converso bastante com meu irmão, eu converso com meus pais, a gente procura lembrar, né, de vários jogos meus, no São Paulo, no Flamengo, e a gente procura, às vezes, debater sobre isso, né? É algo bem curioso, né? Quando você joga muito bem, você acha que você fala, caramba, joguei muito essa partida, e você não ganha, isso aí fica escondido, né? Isso aí acaba sendo algo que esquecido. E quando você joga bem e você ganha, isso aí acaba enaltecendo ainda mais a tua partida, o teu jogo, a tua qualidade, né? E eu acredito que isso aí acontece muito, ainda mais com um jogador defensivo, um jogador de trás, que a cada momento da partida você está sendo testado, cara. E se um momento ali acontecer alguma coisa, você sempre está na jogada. E eu acho que isso aí, eu prefiro que seja assim, né? Porque eu costumo sempre dizer isso. Se sai um gol e o defensor, que sou eu, não está perto do lance, alguma coisa está errada, né? Porque eu sou o jogador para isso, eu sou o zagueiro, então eu preciso estar ali naquele momento. Mesmo que o atacante ganhe uma bola de mim, de cabeça ou embaixo, mas eu preciso estar ali, porque essa é a minha. O meu objetivo é esse, né? Eu sou um defensor, então eu acredito que isso é um dos fatores que eu acho que acaba tendo um pouco mais de exposição. Rodrigo, você sabe explicar da onde surgiu, por que começaram a se referir a você pejorativamente como zagueiro de condomínio?
Cara, é difícil, cara. É difícil eu conseguir entender isso, né? A gente acaba procurando algumas explicações, mas eu acredito que um pouco pelo meu jeito, né, cara? Sempre fui um cara, tento, né? Tento ser um cara correto nas minhas atitudes. Tento não, eu acho que essa é a minha criação, né, cara? Então eu tenho que respeitar e seguir com as minhas ideias, né, de pensamento, de como eu ajo com as pessoas. Acredito que às vezes isso aí não acaba não sendo bem quisto por algumas pessoas. Às vezes o meu jeito, esse meu jeito de ser, minha aparência, não sei. Eu acredito que seja um pouco por isso, mas isso aí foi algo que, de alguma forma, claro, que ficou marcado, principalmente ali, né, acho que foi o começo da minha saída do São Paulo, né, mas isso aí foi algo que eu sempre procurei deixar de lado. Claro que isso aí era algo que afetava muito mais a minha família, né, porque isso aí afeta sua mãe, seu pai, e naquele momento, cara, foi muito difícil para eles. E eu procurava sempre tentar de alguma forma acalmá-los, né? Porque eles sempre estavam comigo, mas isso aí é algo que já faz parte do passado. Você acha que essa questão. Eu acho que nos últimos anos o futebol brasileiro vem passando por uma modernização em que o zagueiro é muito mais do que um zagueiro, né? É um cara que começa a construir a jogada. E você sempre foi um cara desse, né? Um cara que tem um bom passe, uma boa saída de jogo, sempre foi um cara valorizado por isso. Mas acho que talvez aquele início o pessoal ainda estava com uma mentalidade de zagueiro cara de mal, zagueiro que chegava arrepiando. E no São Paulo, o São Paulo teve sucesso recente com os zagueiros assim, né? Por exemplo, o Lugano é um cara que, longe de dizer que o Lugano é um cara ruim de bola, não, mas é um cara muito mais coração, muito mais que chega muito duro, muito firme em todas as jogadas. Talvez isso tenha também levado a isso, Rodrigo. Pode ser, pode ser. Eu acho que você tocou num assunto que, que, que eu acredito que seja dos fatores para isso. Né? Eu sempre fui um zagueiro que. Eu costumo ser assim, né? Um zagueiro leal, um zagueiro que eu gosto muito de. E por isso que eu tenho referências no futebol muito nessa linha, né? E eu sempre digo isso, que é um cara que hoje trabalha comigo, que é o Juan, um cara que eu sempre tive como referência de jogo limpo, né, de jogo na bola, né, e acredito que pode ser, né, um pouco por essa questão e no momentos naqueles momentos de dificuldade, nos momentos que as coisas não estão dando certo, as pessoas começam a querer transferir, né, transferir responsabilidades, e naquele momento eu era a bola da vez, né, então tudo que acontecia se resumia em Rodrigo Caio, né? Então, acredito que foi muito por essa questão, tá? Você falou uma palavra aí que eu acho chave, que é um zagueiro leal. Você sempre foi muito leal. Tão leal, e aí eu vou ter que te fazer a pergunta que eu sei que você não gosta de falar, mas a gente está falando sobre a sua carreira e isso é um fato que com certeza ficou marcado, que foi a questão do fair play. Eu queria saber o que você aprendeu com esse fair play, tanto do lado bom quanto do lado ruim, se você repetiria isso. Como eu disse, o primeiro fato que acarretou a minha saída de São Paulo foi essa primeira questão que você disse do jogador de condomínio, e a segunda foi essa questão do fair play, né? Eu acho que ali, de alguma forma, foi o pontapé ali para que eu saísse do São Paulo, né? Da forma como foi. Depois daquele momento, tudo começou a desmoronar, né? Mas é algo que é muito do meu lema, cara, de como eu encaro tudo na minha vida. Não quero ser bonzinho, não quero que as pessoas falem bem de mim, não quero que as pessoas falem que o Rodrigo é honesto, não, eu não faço e eu nunca quis isso. Eu só procuro respeitar a forma como eu penso, a forma como eu ajo dentro de campo, a forma como eu procuro encarar na minha vida, é a forma que eu quero ensinar para o meu filho, é a forma como eu quero que as pessoas, quando estão próximo a mim, saiba que ali tem uma pessoa leal, uma pessoa honesta, de caráter, agora sempre respeitando quem faz
e quem não faz, né? E hoje, mais ainda, né, pela questão do VAR, eu acho que nem tem necessidade da pessoa fazer algo desse tipo, né? Então, mas eu acho que é muito nessa questão e, como eu sempre digo, o mais importante é a gente estar com a nossa consciência limpa do que a gente faz, né? E eu acho que isso aí, para mim, é o que mais importa. Naquela época, ouvindo tudo que você teve que ouvir, todos os debates que foram criados a partir daquilo, pessoas que elogiaram você e pessoas que criticaram você, ficou a impressão de que, de repente, no futebol os fins justificam os meios, que o mal de vez em quando vence o bem, que o pessoal não quer que o bem prevaleça? Ficou essa impressão para você? Olha, claro que em alguns momentos começaram a me colocar como o errado da história, né? E isso aí foi algo que me espantou bastante. Mas eu acho que o mais importante é você seguir a tua linha, cara. E eu procurei seguir a minha linha sempre com essa forma de ser, que eu acho que é o principal. Mas a gente sabe que o futebol é um esporte muito competitivo, né, cara? Um esporte onde muitas vezes o calor do jogo te tira muitas vezes a razão, te tira o senso ali do que é certo e do que é errado, né? Então, por isso que eu procuro sempre ser o mais controlado possível nas minhas ações para que eu possa sempre tomar as melhores decisões. Eu ia te fazer uma pergunta que você já respondeu mais de uma vez aqui, então não vou repetir, que era por que você decidiu sair de São Paulo. Acho que já ficou bem claro. Mas quando você decide sair de São Paulo, na sua biografia ali que o pessoal passou, você fala que a, a ideia era ir para o Barcelona, né? O Barcelona tinha interesse em você, e vocês conversaram e tudo mais, e não deu certo. Foi uma frustração para você não dar certo com o Barcelona? Olha, primeiro, só voltando um pouco para explicar a questão do São Paulo ali, claro que aconteceu todas essas coisas antes, mas tirando tudo isso, em 2018 eu estava brigando para ir para a Copa, cara. E eu acho que isso é uma coisa que me motiva bastante. Em meio a todas as dificuldades que eu tive, né? E eu me capacitei, e isso é algo que eu sempre procuro resgatar, porque muitas pessoas esquecem, muitas pessoas colocam como se a minha carreira toda no São Paulo foi um fracasso, né? Foi algo que me fez mal. Não, eu tive momentos maravilhosos, momentos que eu me capacitei dentro de campo para chegar em 2018 brigando por uma vaga na Copa. E aconteceu de eu ter uma lesão de 2, 3 semanas antes da convocação final. E isso aí acabou me prejudicando, porque eu não imaginava que eu tinha uma lesão no pé, e quando eu fiz exame com um especialista, me deu uma lesão no pé considerável, onde eu tinha que ficar 3 meses parado. E isso foi um baque muito forte psicologicamente para mim, me abateu muito, porque é o sonho de todo jogador e eu estava muito próximo de realizar esse sonho, e isso aí foi muito difícil. E no momento, quando eu retornei, aconteceu várias coisas que me chateou muito naquele momento. A gente tinha um treinador, o treinador não, na verdade ele não contava comigo, mas ele não queria falar isso, mas isso aí é algo que a gente aprende, né? Aprende no futebol. Futebol, muitas vezes acontece essas coisas. E quando eu tomei a decisão, cara, em sair do São Paulo, e foi ali pouco depois do meio do ano, meio de 2018, agosto, setembro, eu tomei essa decisão. Falei assim, eu vou embora. E eu lembro até, eu tive uma conversa com o Raí, eu falei para ele, eu vou embora, e eu espero que vocês não dificultem a minha saída, porque vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o São Paulo, né? Porque tudo que eu passei aqui e tal. E ele foi bem, bem bacana naquele momento, porque ele falou que não ia complicar nada, o que fosse melhor para mim. E apareceu essa proposta, de 6 meses, né, de empréstimo ali, na verdade, para o Barcelona. Conversamos até o final, e no final de tudo acabaram contratando o Murillo, que era um zagueiro que estava na Inter de Milão, que jogava junto com o Miranda.
por ele conhecer ali a La Liga. Mas assim, cara, eu já tinha tido o contato do Flamengo e eu tinha deixado bem aberto para eles que a minha primeira opção no Brasil seria o Flamengo. E aí aconteceu, cara, de não dar certo a questão do Barcelona. E no primeiro momento eu já liguei pro pessoal do Flamengo, disse que estaria à disposição para começar a negociar e aconteceu tudo da melhor forma, deu tudo certo. O único pedido que eu fiz pro Flamengo foi que eu queria ir definitivo, não queria ir para o empréstimo, porque eu queria ter dar um novo passo na minha carreira. E o novo passo eu queria me concentrar totalmente no meu novo clube e aconteceu de dar tudo certo. Fui para o Flamengo, fui recebido de uma forma muito especial, onde desde o primeiro momento eu me senti como se eu tivesse sido formado dentro do Flamengo. E eu acho que isso aí foi muito importante para todo o meu sucesso ali. Claro que nessa época você tinha um sonho europeu e imagino que jogar no Barcelona seja o ápice para a maioria dos jogadores. Mas hoje, quando você olha para trás e lembra disso daí, de não ter dado certo, é mais uma mágoa de não ter dado certo ou você olha para trás e fala, de repente, realmente não era o momento e eu tô aqui no Flamengo e aconteceu porque tinha que acontecer? Cara, não me arrependo de nada mesmo, com toda a sinceridade do mundo. Muita gente pode falar, pô, mas era o Barcelona. É o sonho de todo jogador jogar no Barcelona. Mas se você for pensar, cara, eu chegaria numa temporada de inverno com um contrato de 6 meses. Será que eu teria a oportunidade que eu gostaria? O Murilo jogou 2 jogos nesses 6 meses. Será que eu teria uma oportunidade? Será que eu jogaria esses 2 jogos? Né? Poderia jogar mais, poderia jogar menos, né? E eu tomei uma decisão de vir para o Flamengo. Deus abriu as portas para mim de um clube gigantesco, e eu pude fazer a minha história dentro do Flamengo, cara. Então, isso aí para mim é o que mais marca, o que me deixa mais feliz. Eu sempre acreditei, cara, sempre acreditei muito. A minha confiança no meu futebol era sempre muito grande. Eu sempre soube que a oportunidade chegaria e eu ia agarrar ela com unhas e dentes e ia voltar a jogar em alto nível. Então, isso aí para mim é o mais importante sempre. Rodrigo, quando você acerta com o Flamengo, tem também no material que quando você volta para Dracena, né, para curtir o finalzinho das férias ali, tem uma recepção muito grande da sua família, todo mundo já fardado com a camisa do Flamengo e tudo mais. Foi nesse momento aí que você já viu que a energia era boa e que a sua trajetória no Flamengo ia ser diferente? Com certeza, cara. Eu acho que ali foi um momento que ficou marcado para mim, cara. Porque é o que eu sempre falo. Quem mais sofre com o nosso momento de dificuldade é a nossa família, né, cara? E principalmente meus pais, que são pessoas que são muito próximas de nós, de mim e do meu irmão. Sempre estão presentes, né? E acredito que eles sofrem muito mais do que a gente, muito mais, isso aí não tenho dúvidas. E ver a alegria deles, né, de eu estar retomando a minha carreira e sem dúvidas eles estavam vendo a minha alegria, estavam vendo como eu estava feliz com aquele momento que estava acontecendo na minha vida. Fazer um contrato de 5 anos com o Flamengo, entrar num projeto grandioso, que foi isso que também foi algo que me cativou muito para vir para o Flamengo, sabendo que eu retomaria minha carreira num gigante do futebol brasileiro mundial e sabendo que só dependia de mim, cara, só de eu entrar dentro de campo e fazer o que eu sei, que é jogar futebol. Então a confiança, não só minha, mas de toda a minha família, era muito grande que eu ia arrebentar no Flamengo. E eu acho que isso aí é o que mais me deixa feliz, cara, de ver que meias dificuldades, Deus me deu uma oportunidade de ir para um gigante e quando eu vesti aquela camisa, eu senti que seria momentos maravilhosos, que eu ia construir uma linda história no Flamengo. E só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, por ter me dado saúde para poder desempenhar o meu melhor.
E, cara, eu tenho certeza que a história tá ainda só na primeira página. Tem muitas linhas em brancos ainda para ser escrita. Sobre esse dia, ô Rodrigo, de como você chegou lá, onde que era esse lugar, estava muito lotado, estava todo mundo lá, já estava todo mundo com a camisa do Flamengo, você estava com a camisa do Flamengo também ou ainda não? Como é que foi? Então, na verdade, é, quando eu assinei o contrato, né, com o pessoal do Flamengo, eu liguei para eles e já via a alegria de todos, todo mundo gritando, todo mundo muito feliz. E eu peguei um voo, cara, que eu quase perdi ainda, para tentar o mais rápido em chegar o mais rápido em Dracena. E naquele momento, quando eu cheguei em São Paulo, eu não consegui fazer porque eu tive que pegar um voo do Rio para São Paulo para pegar para Prudente. E eu acabei não conseguindo, cara, não tinha voo para Prudente. E naquele momento a gente foi de ônibus, eu e meu irmão. A gente pegou um ônibus de São Paulo para Dracena direto. Daí a gente saiu de lá 8h30 da noite e a gente chegou, era um pouco mais de 6h30 da manhã. Deu para dormir no ônibus ou não? Fomos conversando bastante, né? Eu e meu irmão fomos relembrando tudo, cara, tudo que tinha passado, né? Tudo que eu tinha vivido nesses últimos meses, toda a dificuldade, tudo que tinha acontecido comigo e comemorando, né, cara? Falando, cara, como que Deus é bom, né? Em meio às dificuldades, sempre Deus abre uma porta, né, cara? E abriu uma porta gigantesca para que eu pudesse retomar minha carreira. E, e aí a gente chegou mais ou menos 6h30, 7 horas, fui para minha casa, dormi um pouco, e quando eu dormi, meus pais depois foram para minha cidade, para minha chácara, que eu tenho um lugar que entre a minha cidade, entre a minha cidade e a outra cidade, assim, próximo, assim, uns 5, 7 quilômetros, e deu acho que umas 10 da manhã, e eu fui para lá, né, porque eu dei uma cochilada. Aí quando eu cheguei lá, tava a família toda reunida, um monte de amigo, meus avós, meus tios, e esse meu amigo, ele conseguiu, cara, umas camisas do Flamengo, porque tem um cara colecionador lá na minha cidade, flamenguista roxo, e ele conseguiu várias camisas, e aí todo mundo colocou a camisa, aí já colocaram o hino do Flamengo, e aí foi uma alegria imensa, cara. Na hora que eu cheguei, todo mundo cantando o hino, todo mundo comemorando, todo mundo feliz. E sem dúvida isso aí foi uma alegria muito grande. Pô, uma sensação única, né? E desde aquele momento eu senti uma energia, cara. Eu senti que seria um momento mágico na minha carreira mesmo, cara. Um momento especial, né? Porque como você disse, a energia, né? Aquela energia positiva, eu acho que isso aí é o que nos, o que nos move, né, cara? Quando você sente da tua família, dos teus amigos, das pessoas que te amam de verdade e que sofre com o seu sofrimento, e naquele momento estava sorrindo com a minha alegria, né? Então, isso aí para mim foi algo que ficou marcado, sem dúvidas. E aí foi o churrasquinho do seu pai, né? Que é o que você gosta. Isso, com certeza, churrasco, jogamos truco, que é o que a gente faz no interior. Aí é comemoração o dia todo. Depois passamos pro futevôlei. E aí depois começou minha preparação, né, cara? Minha preparação para me apresentar pro Flamengo. Eu tinha um cara que eu treinava em São Paulo, um professor meu, um cara que hoje virou meu amigo. E eu levei ele para minha chácara, e ele ficou ali até a minha apresentação, né? E a gente trabalhou, me preparei ao máximo para que eu pudesse chegar na pré-temporada num nível bom, para que eu não precisasse ter um trabalho extra, porque quando eu fico muito tempo parado, pelas cirurgias que eu tenho no joelho, né? Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Então você precisa ter essa atenção. E aí eu fiz todo um trabalho específico para que eu pudesse chegar em alto nível no começo da temporada.
Rodrigo, e uma coisa que você fala também é que a torcida do Flamengo é diferente, né? E eu sei que muita gente fala isso, né? A torcida do Flamengo, a nação e tudo mais. Eu queria entender por que que essa torcida é tão diferente. Você que jogou no São Paulo também, é um clube gigante. Por que que a torcida do Flamengo ela é tão diferente que todo mundo que joga no Flamengo fala que realmente a torcida do Flamengo é diferente? Cara, eu posso dizer que é única, única mesmo, porque eu já joguei em todos os estádios, contra todas as torcidas e já tinha jogado contra o Flamengo também. Mas quando você veste a camisa e você está ali representando esses milhões de torcedores, você sente, você percebe o quanto eles amam esse clube, amam os jogadores que estão ali dentro do jogo. E eu acho que isso aí é algo que só quem vive esse momento, só quem faz parte dessa, dessa, dessa adrenalina, cara, que eu acredito que é a gente jogando ali dentro de campo que pode falar. E algo que sempre me deixa marcado é a forma como eles lotam o estádio em todos os jogos, cara. Eu lembro na minha estreia dentro do Maracanã contra o Bangu, primeiro jogo do Campeonato Carioca, eles colocaram 47 mil torcedores dentro do Maracanã. Uma coisa de louco e eu fiquei, cara, emocionado porque você sente uma energia muito boa, cara, muito boa. E eu lembro até nesse primeiro jogo o atacante acabou fazendo um gol em cima de mim na minha estreia dentro do Maracanã. E eu falei, meu Deus do céu, será que o começo tão difícil? Por que não foi diferente, né? Porque eu não fiz um gol, né? Comecei a minha estreia com a camisa do Flamengo dentro do Maracanã, acontecendo algo desse tipo, assim, mas acontece, né? O futebol é assim, a gente está sempre, ainda mais, como eu disse anteriormente, nossa posição a gente está sempre exposto, né? Sempre exposto. A gente está sempre dentro da área, sempre perto do gol. Mas, cara, sem dúvidas é uma torcida única, apaixonada, que nos transmite uma energia inacreditável. Sem dúvida a gente sentiu muita falta deles nesse ano, em 2020, 2021. Claro que a gente entende por todos os motivos que não está tendo torcida, mas sem dúvidas a torcida do Flamengo dentro do estádio, dentro do Maracanã, nos dá uma energia que nos torna muitas vezes imbatível. Essa é a nossa sensação, sabe? E seu primeiro ano no Flamengo é o seu recorde de jogos na temporada, o seu recorde de gols na temporada. Foi uma temporada acima, realmente. E vocês ganham Brasileiro, Libertadores, Carioca. Dava para imaginar, quando você acertou com o Flamengo, que seria tanto assim, tanto sucesso logo no primeiro ano? Olha, claro que você sempre fica com aquela sensação, né? Você fala, caramba, como que vai ser? Uma temporada grande, uma responsabilidade imensa pelas contratações que tiveram, mas eu digo com toda a certeza do mundo, cara, quando a gente foi para a Florida Cup, que foi o meu primeiro contato assim mais com o grupo, né? Porque ali a gente ficou 3 dias no Ninho, treinamos e depois a gente viajou para a Florida Cup. E ali na Florida Cup eu pude sentir uma coisa única, assim, que é difícil você encontrar num grupo de jogadores. E eu digo sempre isso, eu encontrei na Olimpíadas, né, naquele grupo que a gente foi campeão, e encontrei no Flamengo de 2019, 2020, 2021, que isso aí, que a gente não perca isso nunca, porque acredito que isso é a fórmula das vitórias, das conquistas e de tornar um elenco campeão, que é a vontade de treinar, a dedicação em todos os momentos, quando você está na academia, quando você está fazendo um trabalho de força, quando você está dentro do campo, fazendo um trabalho tático, técnico, quando você acaba o treino e reúne 10 jogadores sentados ali no vestiário fazendo exercício de core, abdominal, todo mundo junto, todo mundo fazendo os mesmos exercícios num aplicativo de celular.
Então, isso é algo que me deixa, assim, falando, caramba, meu, esse grupo é diferente. Esse grupo vai ser campeão, não tem como, não tem como. Se você trabalha dessa forma, não tem como as coisas não darem certo. Então, eu acho que não era, não foi surpresa nenhuma para mim, porque o que esse grupo trabalha e o que ele se dedica, da forma como ele encara todos os desafios, é algo que faz com que esse time seja campeão. E como eu sempre digo, cara, não vai parar por aí, não vai parar mesmo, porque é um grupo que tem um caráter muito grande em querer sempre ser melhor, em ajudar o companheiro, em ajudar o treinador que vem, o treinador que está ali, em se cobrar, em se tiver que discutir com o treinador, vai discutir com o treinador, porque o mais importante é o melhor para a equipe. Se tiver que cobrar o jogador mais experiente, que é o Diego Ribas ou o Felipe Luiz, a gente vai cobrar. Se tem que cobrar o jogador que faz 50 gols na temporada, que é o Gabi, a gente vai cobrar. Então, acho que essa é a diferença desse grupo vencedor. Rodrigo, como é que foi a final da Libertadores para um zagueiro? Porque o River estava ganhando, né? E os gols saem nos últimos momentos do jogo, nos últimos respiros do jogo. Imagino que você lá atrás, como é que fica? Como é que foi esse jogo particular? Cara, foi um jogo extremamente difícil, sem dúvidas o mais difícil de 2019, eu digo sempre isso, porque além do time do River ser um time de muita qualidade, cara, é um time extremamente agressivo na marcação, é um time muito competitivo e acredito que ali, naquele momento daquele jogo, o campo favoreceu muito eles, porque o campo não era um campo muito rápido, então quando a gente circulava a bola, sempre eles estavam próximos. Mas, cara, vendo o jogo lá de trás, para mim foi muito difícil, cara, porque a gente tomou o gol com 8, 9 minutos, né? Eu acho que no máximo 10 minutos, tomamos o primeiro gol e a gente sabia que seria um jogo muito difícil para nós, principalmente a linha de 4, porque eles jogavam com 4 jogadores em cima da nossa última linha. Então, praticamente, o jogo todo a gente ia jogar mano a mano, ainda mais perdendo o jogo de 1-0. E foi assim, praticamente o jogo todo mano a mano. Então, a gente teve que se concentrar ao máximo. O nível de concentração teve que ser o mais alto, porque qualquer vacilo a gente tomava o segundo, tomava o terceiro e a gente não teria mais chance. Mas acredito que a gente se manteve forte em todo o jogo, né? Eu acho que isso aí que fez a gente acreditar do começo ao fim. No primeiro tempo não fomos tão efetivos, principalmente no nosso terço final. Não tivemos muita bola, não conseguimos ser superior a eles, mas na segunda etapa a gente conseguiu equilibrar o jogo, ter as melhores oportunidades e acreditando até o fim, cara. Acreditando até o fim, sempre colocando energia positiva ali na rapaziada, principalmente a gente ali atrás gritando. Quando o Diego entrou, transmitiu isso muito bem, um cara que consegue, né, de alguma forma, de uma forma muito única dele, cara, nas ações dele, transmitir uma energia boa e a gente acreditou, cara. Eu acho que essa foi a grande diferença. Eu sei que você sabe disso, mas quando você ganha um título desse tamanho, tanto brasileiro quanto Libertadores, dá uma sensação de alívio saindo do São Paulo da forma que você saiu, como jogador que era o responsável por problemas, ou responsável por derrotas, ou não sou eu o problema, eu tô aqui e eu tô ganhando o título. Dá essa sensação? Cara, sabe que não, porque eu ganhei a Olimpíadas, cara. Eu ganhei a Olimpíadas em 2016 e isso, para mim, foi algo marcante na minha carreira. Ninguém conseguiu, nenhuma geração. E você coloca na ponta do lápis aí quantas gerações de jogadores espetaculares disputaram a Olimpíadas e não ganhou. Eu sabia que a minha carreira seria vitoriosa no Flamengo por essas questões de sentir, né, de sentir um grupo único, um grupo especial mesmo.
E eu acho que essa é a grande diferença. Você não vai ganhar, você não vai ser campeão somente com um atacante que faça 50 gols por temporada. Você não vai ser campeão somente com um goleiro que pega muito, ou um zagueiro com uma qualidade imensa. Então, eu acredito que você vai ser campeão com um grupo, com um elenco forte. E acredito que essa é a grande vantagem do Flamengo. Além de um elenco com muita qualidade, um elenco com um caráter muito grande, de querer ser campeão, de querer marcar história, de querer ser melhor todos os dias. E eu acredito que para você montar um grupo dessa forma é muito difícil. É muito difícil. Então, quando eu cheguei no Flamengo e eu contei anteriormente para você que eu senti essa energia e essa vontade de querer marcar história, eu acho que essa faz toda a diferença, cara. E eu acho que é por isso que a gente foi campeão e a gente continua sendo. Porque a partir do momento que essa brasa dentro de cada jogador se apagar, não consegue mais resgatar. Por isso que eu acho que o jogador de futebol, o que ele mais sente falta quando ele encerra a carreira, eu acredito, é isso, é essa adrenalina, né? Essa brasa que tem dentro de si próprio, de competir, de ser melhor a cada dia, né? Então, eu acredito que essa é o grande motivo do Flamengo campeão. Ô, Rodrigo, falando da Olimpíada, que a gente não falou ainda, como foi administrar um nervosismo que imagino que todo mundo estava de novamente chegar numa final com toda aquela pressão do Brasil nunca ter conquistado o ouro? E também eu queria que você falasse que teve até uma polêmica na época da Olimpíada que o Tite teria ido no vestiário e tal, conversado com vocês, que a partir daí o time melhorou, enfim. Como é que foi essa conversa aí? E como é que foi administrar tanta pressão de chegar novamente numa final em busca de um título que era inédito para uma seleção brasileira? Cara, primeiro, muito difícil, né? Porque além da pressão de nunca ter ganho uma Olimpíadas, um ouro olímpico, jogar no seu país, né? E que eu acho que, ainda mais por tudo que aconteceu em 2014. Então, a pressão era em dobro. E a gente começou de uma forma não tão boa, né, cara? Com 2 empates. Mas falando um pouco daquela seleção, cara, eu acreditava muito, porque era uma seleção com uma vontade muito grande em fazer história. E eu acho que quando você tem um grupo dessa forma, com a mentalidade muito parecida, e todo mundo correndo, todo mundo remando para o mesmo lado, a probabilidade de dar certo é muito grande. Então eu acredito que isso aí foi o fundamental. Sem dúvidas foi um momento que difícil de explicar, porque você ser campeão dentro do seu país, ser campeão, ser o primeiro, né, o primeiro título da Olimpíadas da seleção, da forma como foi contra a Alemanha na final dentro do Maracanã. Então foi sem dúvidas uma linda história. E a questão do que você perguntou do Tite, ele sempre esteve presente, mas ele nunca falou nada, ele sempre deixou o treinador trabalhar e fazer da sua forma, da forma como ele imaginava. Agora, claro que a presença dele nos motivava muito, porque é treinador da seleção principal e mostrava que ele estava nos acompanhando e torcendo pelo nosso sucesso também. Rodrigo, como que se encerra um ciclo de conquistas? Porque vocês já ganharam o Brasileiro, vocês já ganharam o Libertadores, vocês ganharam novamente o Brasileiro, e eu imagino que, pelo que a gente já conversou até aqui, ganhar títulos motiva mais ainda você. Mas quando que chega ao fim essa motivação de ganhar vários títulos, vários títulos iguais, digamos, 2 brasileiros, que ganhem 3, 4 brasileiros? Quando que acaba essa motivação? Ele fala, acho que esse ciclo se encerrou e preciso partir para o próximo. Cara, eu acho que, na verdade, quando você... o que eu digo, daquela brasa, né? E minha vida é assim. Eu vivo pela adrenalina de poder competir, de poder entrar dentro de campo e fazer o meu melhor. E eu acredito que a partir do momento que você perde isso, é o momento de você parar, o momento de você refletir, né?
Então eu acredito que a gente tem muitas coisas ainda para escrever ainda na história do Flamengo, cara. A gente ganhou o bicampeonato, a gente quer ganhar o tri. É muito difícil você ganhar o tri. É muito difícil você ser campeão da Libertadores novamente. É difícil você ser campeão 3 vezes do Carioca. Faz quantos anos que a gente não é tricampeão carioca? Né? É difícil a gente ganhar a Copa do Brasil, então a gente vai em busca disso, cara. Eu acho que isso que nos motiva, é, e acredito que pela característica do treinador que nós temos, isso vai ser todos os dias trabalhado em cima de você competir, de você se motivar, de você não querer somente títulos, de você querer construir uma era de títulos, né? Que foi o que ele falou. E eu acredito que isso tudo resume fazer um time campeão. Você precisa ter um comandante que respira isso, e nós temos. Ele respira vitórias, ele respira títulos, ele respira ser o melhor. Então ele vai tirar de todos os jogadores o melhor. E eu acho que isso aí é o principal. Porque é difícil. A gente está vendo na Premier League, a gente está vendo na La Liga, o Liverpool ganhou. E ganhou massacrando todos os outros times. Eu estava vendo até hoje umas estatísticas. Eu acho que nessa rodada, eu acho que ele está com 43 pontos, ele estava com 73 pontos. Alguma coisa assim. E eu acho que hoje ele está com 8 derrotas, ele não tinha nenhuma derrota. Então, olha o quanto é difícil. Um time do mais alto nível, você vê como está oscilando. Você vê o Barcelona e o Real Madrid, quem é o líder do campeonato? É o Atlético de Madrid, né? Então, para você ver a dificuldade. E nós conseguimos ser bicampeões brasileiros. E a gente quer o tri, a gente quer o tri carioca, a gente quer ser campeão da Copa do Brasil. E essa a vontade de ser campeão, ela tem que estar sempre dentro de nós. Legal, mano. E deu pra ver já que você acompanha bastante futebol europeu, né? Eu queria te perguntar se ainda é um sonho para você jogar na Europa e por qual time que você brilharia os olhos assim e aceitaria deixar para trás a história bonita que você está começando a construir no Flamengo, né? Cara, sonho em jogar na Europa, sonho em ser campeão da Copa do Mundo. Eu acho que é outra coisa que nos motiva, né? Você sonhar, você pensar em coisas que te motiva, em coisas que te deixa feliz. Agora, eu posso dizer que hoje o que eu vivo no Flamengo, eu me sinto muito completo, sabe, cara? Tanto profissionalmente como pessoalmente. Agora, deixo sempre tudo nas mãos de Deus. Eu acho que ele planeja todos os nossos momentos. Ele planejou minha vida de uma forma que eu só tenho a agradecer, cara. Meias tantas dificuldades, ele abriu uma porta especial para mim, onde eu vim construir uma linda história e venho construindo uma linda história, na verdade. E acredito que o que tem que ser será, o que for da vontade dele, eu tenho certeza que vai acontecer. É uma questão para você, vamos dizer, chega uma proposta hoje muito boa da Europa para você realizar o sonho de jogar novamente na Europa, mas a Copa do Mundo 2022 está aí, né? E eu sei que também é um sonho para você disputar a Copa do Mundo, ser campeão da Copa do Mundo. É uma questão para você ficar no Flamengo pelo menos até a Copa do Mundo de 2022, para você ter a certeza de que você vai estar jogando em alto nível e disponível para a seleção brasileira? Cara, eu vou ser bem sincero. Em 2018 eu tive algumas oportunidades que eu acabei deixando de ir pela questão da Copa, sabe? E acabou acontecendo a minha lesão, acabei não conseguindo realizar esse objetivo. Tenho muita vontade, uma motivação muito grande em disputar uma Copa. Acredito que tenho totais condições se eu continuar jogando em alto nível. Agora,
eu procuro pensar dia a dia, né? Eu não posso dizer que se chega uma proposta eu vou pensar somente na Copa. Não, eu tenho que pensar na carreira em si, né? Na minha carreira, na progressão da minha carreira. Se isso for bom para minha carreira, mesmo sabendo que isso aí pode de alguma forma me deixar um pouco distante da Copa, eu vou pensar na minha carreira, eu vou pensar em seguir o que o meu coração diz, né? Então, eu acredito muito nessa questão. Agora, posso te dizer, com toda a certeza do mundo, a minha vontade é permanecer por muito tempo no Flamengo, porque hoje eu me sinto completo aqui, me sinto um jogador cada dia melhor, com uma margem de crescimento ainda muito grande, que eu acho que isso me motiva ainda mais em poder permanecer aqui, e acredito que o Flamengo me dá todas as possibilidades para isso. Então, sem dúvidas, para mim hoje o meu pensamento é só isso. Qual